Olá, sejam bem-vindos a mais um Janelas de Conto, aqui no palco do ser e do ser-se em sociedade. Comigo, como sempre, 3 convidados mega especiais: o Dário, Olá, a Daniela, olá, e o Jorge. olá. Muito bem, e agora vamos começar com o nosso primeiro conto e abrir aqui múltiplas janelas à reflexão. Apaixonaram-se perdidamente. Os dois amavam-se imensuravelmente. Ela investiu tudo de si desde o início do relacionamento. Ele, como autoproteção, decidiu ir-se entregando paulatinamente. Contudo, ela foi-se embora antes que ele tivesse a oportunidade de lhe mostrar o quanto é capaz de amar. Ela abriu a porta dos sonhos e rumou na brisa do desejo de ter. Ele decidiu revelar-se aos poucos, dar-se aos poucos, e no procrastinar do tempo foi perdendo-a. Ela, por sua vez, abraçou a relação de forma apertada, revelou-se de imediato, deu-se por inteiro. E na incongruência dos ritmos e das dádivas, ela desanimou. Sentiu na pele a injustiça, a ausência de o ter. Ele, pelo contrário, foi amando-a cada vez mais. Sentiu no íntimo a magia do receber. Partilharam teto e cama. Amaram-se, mas ela foi-se embora antes que ele tivesse a oportunidade de lhe mostrar o quanto é capaz de amar. Ela se vazia e ele apercebeu-se que se deve agarrar à oportunidade do amor, amando profunda e intensamente desde o primeiro segundo. Muito bem, este é o nosso primeiro conto e começamos com a Daniela. olha. Bem, eu sublinhei uma parte de uma frase e uma frase completa. A primeira parte que foi a incongruência dos ritmos e das dádivas, e depois ela saiu vazia e ele apercebeu-se que deve agarrar a oportunidade do amor, amando profunda e intensamente desde o primeiro segundo. Isto porquê? Porque realmente as pessoas têm ritmos muito diferentes. E aqui há um julgamento mútuo dos dois. Não acho que nenhum esteja certo ou errado, porque realmente todos temos uma história, todos temos um passado, todos temos as nossas vivências. Por isso é natural que algumas pessoas se deem logo desde o primeiro momento, porque também tem a ver com a personalidade, e outras tenham mais resistência no dar, não é? No abrir-se. Para mim, uma relação de amor constrói-se e mantém-se também tendo por base o respeito pelas diferenças e a confiança no amor do outro. Eu acho que aqui não se respeitaram muito as diferenças, ou seja, ela, como deu tudo desde o início, queria receber tudo desde o início e não teve a paciência que um amor exige, não é? De ser trabalhado. Discordo que se ame desde o primeiro encontro com intensidade. Para mim, isso é paixão, ou seja, eu distingo sempre muito o que é uma forma de amor, obviamente a paixão, mas o que é mais habitualmente designado por amor, que para mim é um sentimento mais tranquilo, mais sereno, mais construído, exatamente. E a paixão, que é uma coisa muito intensa e que é ótima nos primeiros tempos, não é? E que nos dá todas aquelas flores e borboletas. E é isso, o amor vai-se construindo. Muito bem. Dário. Então, eu selecionei a frase: ela foi-se embora antes que ele tivesse a oportunidade de lhe mostrar o quanto é capaz de amar. Porque, em 2 pontos, eu acredito que o amor é sempre feito através da comunicação entre ambas as partes, e a minha pergunta que deixo aqui para todos é: será que ela lhe disse que não sentia reciprocidade daquilo que lhe dava? Sim, comunicação. Até posso acrescentar outra pergunta, que é: será que alguma vez eles se sentaram a conversar sobre o assunto? E será que ela nadava aquele amor todo à espera do mesmo em troca, que foi aquilo que a Daniela estava a referir? E que me leva ao segundo ponto, que é: seria ela capaz de aceitar o desafio de fazer com que ele a amasse como ela o amou desde o início? Ou seja, não é transformar a pessoa, mas é: eu vou-te fazer ver que
estar comigo vale a pena. Pronto. Conhecendo o passado do outro ajudará com certeza no progresso futuro. Neste caso, a paciência, é a palavra-chave aqui do texto, seria virtude e vantagem para poder ter continuidade no relacionamento, no meu ponto de vista. Atualmente a sociedade é feita de pressas. Para namorar, para casar, para viver junto, para ter filhos, para ter casa, porque supostamente a sociedade impõe isto como vida, que isto é que é vida. No entanto, existem célebres frases que nos dizem que a paciência é uma virtude, não é? E o amor constrói-se e conquista-se todos os dias. Foi isso, a ilação que eu tirei aqui do texto. Ótima reflexão, depois a gente agarra isto tudo. Jorge. Portanto, será o medo expresso nele da sua entrega, o não se dar, o querer sem partilhar na sua totalidade. O antagónico entre um e outro, ela se entrega totalmente, sem medo. Ele receoso se resguarda, esconde o manifestar dos sentimentos, apesar de a amar. Depois vem a saturação. Ela parte antes de ele se integrar no pleno. Não terá saído vazia, mas sim por preencher a parte contrária da que a mesma dava. Mas isso, no fundo, não é mais do que quem se entrega totalmente e não se dá a tempo do próprio conhecimento, como falavas há pouco. Pois é muito interessante, vocês acabaram por tocar em pontos bastante importantes, que é, partilhavam casa, não é, etc, cama, mas não partilhavam a palavra, não é, não partilhavam os sentimentos, Exato. aquilo que efetivamente estavam a sentir. E o que poderia ser um ganho para ambos, uma felicidade para ambos, acabou ambos por perderem, não é? Ele perdeu se calhar o amor da sua vida e ela não esperou para encontrar ali naquele homem o amor da sua vida. Por causa desses ritmos diferentes, desta forma de estar e de ser diferente perante o amor. E é claro que este receio que tu falaste, Jorge, essa forma de entrega, essa paciência, tudo isso tem a ver muito com aquilo também que é a nossa história de vida, com os nossos relacionamentos passados, com as nossas vivências, e por isso nós podemos ou não nos querer proteger mais no início de uma determinada relação. Se me permites. Claro. E também com a forma como resolvemos as nossas questões, não é? Porque não é, ou seja, não encontrou amor no fim e não tem paciência só aquele que nunca foi traído ou que nunca teve desgostos, digamos assim, mas sim se calhar aquele que sempre conseguiu ir resolvendo os seus desgostos e não o projetar no futuro parceiro. Porque as pessoas às vezes também acumulam uma série de coisas e desgostos e depois ficam muito fechadas porque no fundo não se resolvem. Mas eu estava aqui a pensar no que tu disseste no início, que é a paixão é o momento em que a gente às vezes nem sequer quer conhecer o outro. Aquilo é o momento... a gente quer viver o outro. Exatamente, a gente quer viver no outro, que é o que diz o outro texto. Quer morar um com o outro, não é? Não, quer morar um no outro, assim que é. Mas a gente para lá vai. Porque isto não é o segredo da relação duradoura, mas também é se calhar um dos passos mais importantes, que é depois dessa fase da paixão, começar a construir, ou começar a compreender e a conhecer a história do outro. Saber o passado dele, o que é que passou, o que é que não passou, qual é que foi a experiência, o que é que gostou mais, o que é que gostou menos, porque há coisas que a gente tem de adequar. E, por exemplo, há pessoas que são fechadas entre si mesmo e há assuntos que não querem falar, porque, como estás a dizer, eles não são bem resolvidos. Mas eu acredito que lá está, que a palavra-chave é mesmo a paciência e a comunicação, sem dúvida. É viver o sentimento na ocasião, no momento. Está a viver o sentimento no momento e não cultivar aquilo que mais tarde queremos ir colher, não é? Eu viver intensamente o momento, fazendo com que o amanhã seja uma coisa menos importante, ou tenha sido nessa questão, nesse contexto. O amanhã não era importante, era viver o momento, viver o sentimento. Quando, com o medo de que o amanhã não fosse dar naquilo que deu, vivia-se o presente. Vivia-se a relação, mas do sentimento no momento. E a questão é que não se viveu o presente em conjugalidade, não é? Sim, Cada um claro. viveu o seu presente ao seu ritmo, na sua forma, da forma como queria que fosse, não é? E é muito interessante porque, mais uma vez, é partir do princípio. Eu dou muito parte do princípio que o outro vê pela minha ação que esta entrega e tem que retribuir, e não retribuir uma ausência de amor.
Exato. Há uma ausência de consideração, e o outro que se vai entregando paulatinamente e devagar, para ele esse esforço cotidiano e diário de ir dando todos os dias um bocadinho mais, é o que ele consegue dar, e para ele ela devia admirar esta evolução diária, não Acima é? de tudo, dar sem esperar nada em troca. Eu sei que é difícil e contra mim falo, mas é verdade. Eu acho que a nossa sociedade está a precisar disso. O dar sem esperar nada em troca, sem dúvida nenhuma. De qualquer forma, e eu concordo com isso no geral. Aqui no relacionamento, eu acho que tem que ser mesmo uma troca, tem que se dar e receber. Sim. Mas com pequenas festividades daquilo que ele ia dando a ela devagarinho. Sim. E vacilar aqui é mesmo essa ausência de comunicação, é dizer o que é que eu sinto. Mas atenção, que eu não estou contra ela e nem a favor dele. Até Sim, acho que sim. ele, quando percebeu que estava a receber menos amor da parte dela, também devia ter chamado a atenção e ter perguntado o que é que se passava para não estar a receber o mesmo que recebia no início. Pronto. Claro, mas também é. Não é? Ninguém é igual a ninguém, Sim, somos exato. todos seres diferentes. Sim. E todos nós temos formas diferentes de mostrarmos os nossos sentimentos e de os pôr em prática. O viver a dois às vezes é complicado, porque não basta dizer temos que nos dar e temos que dizer, mas nós somos diferentes uns dos outros. E nem toda a gente tem a capacidade de abrir a boca e dizer. Há pessoas que são muito férteis em expressarem emoções E e outros outras não. que têm grandes Claro, dificuldades em expressarem emoções. Claro. Claro. Não é? E mesmo a questão da aceitação de quem se manda a mensagem. Nem todas as pessoas têm, entre aspas, a capacidade para receber da forma que nós dizemos. Mas o problema é que somos nós. Não são os outros que nos dizem, somos nós que os estamos. dois, não é? E depois são os dois. E também às vezes não temos quem a transmite e quem capacidade recebe. de dizer, não é? Claro. Há muitas formas de ser. Vou-me colocar agora no papel dela. E ela quer lhe dizer que sente que gostava que ele se entregasse mais. E dava exemplos concretos, por exemplo. E uma forma de dizer, que seria uma forma assertiva e afetiva de dizer, seria, imaginemos que ele se chamava Pedro. Pedro, olha, eu sinto falta de chegar a casa e de ter logo o teu abraço e o teu beijo. Eu sei que tu me amas, mas eu preciso desses gestos para me sentir mais completa. Achas que és capaz de começar a fazer isso quando eu chegar a casa, dar-me esse abraço apertado, levantar os pés do chão e um beijo saboroso? Por exemplo, não é? Outra forma que não é assertiva e que pode magoar o outro é dizer: Pedro, poça, chega a casa, tu nem sequer para me dares um abraço, Claro. não é nem um beijo, só é tudo igual, é tudo tu, sou eu que tenho que me dirigir a ti, sou eu que tenho que me julgar até ti, sou eu que te dou o abraço, sou eu que te peço o beijo. Não, tu tens que vir por ti. São duas formas muito distintas de se comunicar a nossa necessidade. E isso faz diferença no relacionamento, Claro não que é? sim. Porque na primeira versão, a versão afetiva, assertiva, dá a oportunidade ao Pedro de dizer: Maria, desculpa, desculpa não fazer isso. Ainda bem que partilhaste essa necessidade comigo, eu vou fazer um esforço para começar a fazer isso. Eu não fui muito habituado ao toque, não fui muito habituado na minha família, isto não era comum. Mas eu percebo que isso é importante para ti e a partir de agora vou começar a fazer esse esforço. Não é estou a dizer a palavra esforço, mas não é esforço nenhum abraçar, estou a beijar-te, mas é para mim mas para sair ele é um da minha esforço, zona não é? de conforto, não é? E isso faz com que os casais consigam comunicar, mas vem desta comunicação assertiva, afetiva. O que acontece muitas vezes é que começamos logo com uma comunicação agressiva. E se eu começo agressivo, eu vou ter uma resposta agressiva. E eu não cresço na construção do amor, pelo contrário. O amor começa a definhar porque não conseguimos encontrar pontos em que há, de forma clara, um pedido de desculpas, de forma sincera, um aprofundar daquilo que eu sou e de quem eu sou e porque é que eu sou assim. Um pedido de desculpas e a explicação, não é? Dá a oportunidade, no fundo, ao Pedro para explicar porque é que não consegue. Exatamente. Porque se calhar ela nem sequer ela se calhar nunca lhe perguntou porque é que tu não me consegues abraçar, porque é que não consegues amar-me com essa intensidade, eu não é? conhecia a história do outro. Não. E nem queria saber. Sim, exato. Se calhar Somos, aqui é a porquê? questão. Porque somos precisamente dois seres diferentes. Pois é. E quando é feito, quando é chamada a atenção com o sentido ou com o tom de julgamento, é pior.
porque na outra Porque ela parte disse- não há aceitação. Porque aí é uma atitude. Porquê? Porque só uma atitude, porque depois vêm as atitudes machistas e depois julgamentos feministas, porque depois tudo isso é englobado, mesmo que não queiramos. Mesmo que não queiramos, é sempre assim. Porque o julgamento, e depois mais tarde vamos ver que os julgamentos são sempre feitos nesse sentido. Desde o início da nossa conversa aqui, estou a pensar nessa história de chegar a casa e receber um abraço e que casos concretos, a forma de expressar o amor pode não ser só o abraço e o beijo. Claro. A mulher se chegar a casa e o jantar estiver feito, ela fica contente como se fosse um abraço e um beijo. Sim, sim. sem Pronto, dúvida. é ou não é? Agora, é importante. Exato, É outra permite- forma de amor, Exato. não é? Claro que Mas, sim. mas lá está, permite-me agora dizer o E um diferente. preliminar que é- fantástico. Exato. Também é o contrário, ela chegar a casa e dizer como é, o jantar, não fizeste o jantar. Isso é que está. Lá estão as É tais agressivo. coisas, as tais diferenças. Exatamente. O problema é, não se deve dar lugar para que isso aconteça, mas isso depois é muito mais complicado. Temos que Sim, trabalhar, sim, temos que na trabalhar, prática, na esse- prática. temos que Exato, trabalhar o nosso não é? desenvolvimento pessoal e temos Claro. que trabalhar a nossa comunicação. E dentro daquilo que é inteligência emocional está claramente a comunicação, que até na inteligência emocional chamam comunicação não violenta. Mas a comunicação não violenta é muito próxima da comunicação assertiva, da comunicação afetiva. E o que acontece é que se nós não nos amarmos o suficiente e batemos outra vez na mesma tecla do amor próprio, nós conseguimos muito facilmente cair nas ratoeiras das atitudes de interpretação. E ela pode muito bem ler a ausência daquele abraço como ele achar-me repugnante. Sou assim tão repugnante que não mereço um abraço teu. Pois. Às Depende vezes dos assim tão julgamentos, exato. insignificante que não consegues chegar e preparar-nos o jantar. Sou assim tão insignificante para ti. Yeah. E depois cai-se nessas atitudes. Na falta de empatia também, não é? Uma das discussões a nível mundial que a gente vê nas séries, nos filmes, na televisão e a quem nos rodeia é a mulher quando vai ao cabeleireiro ou quando faz as unhas ou e chega à casa e o homem não dá por isso. Aquilo é logo a expressão comum, o pé de vento. Tu nem sequer reparaste em mim, nem sequer me disseste se eu estou bonito ou não. Oh, mulher, estás bonita todos os dias. Não, hoje estou diferente. E pronto, e já começa. Mas isso aí é muito interessante, porque isso vai bater na diferença clara entre No os reparar a géneros, pessoa. porque os Sim. homens reparam muito menos nesses pormenores. E, portanto, uma mulher resolvida dizia, olha, Pedro, fui cortar o cabelo. Gostas? Ficam-me bem. Exatamente. E já era objetiva e clara, Exato. porque já sabe que se for à espera, que ele, mesmo que ela se vá pavonear e abanar a cabeça à frente dele, ele pode não Ela vai dizer, está reparar. contigo qualquer naquele pescoço hoje. Estás bem? O que é que se passa Mas contigo? estás a mexer muito com essa cabeça, tudo ok. Ele pode mesmo não reparar. E também há coisas que é isso, temos que ter a empatia, a sensibilidade É. de percebermos que o outro é mesmo diferente. Eu consigo, isto está provado, não é? A mulher consegue ser multitasker, consegue desenvolver várias atividades em simultâneo, se calhar, não é? Consegue estar a fazer várias... O homem tem mais dificuldade em conseguir fazer várias atividades em simultâneo. E nós temos que compreender que isto é uma realidade e não podemos ficar ofendidas ou magoadas com isso. Também faz parte do nosso crescimento. Essa do cabelo faz-me lembrar uma situação muito interessante que é o homem sempre que chegava a casa deixava os sapatos no corredor. E isso irritava imenso a mulher. Ela pegava nos sapatos e guardava no sítio certo. E no outro dia ele deixava os sapatos no corredor. Pegava nos sapatos e guardava no sítio certo. No outro dia ele deixava... E ela, até o dia que se passa, e diz: pá, mas porquê é que tu metes sempre os sapatos aqui no corredor? Tu não vês que os sapatos é de guardar ali? E ele assim: porque nunca achei que isso fizesse mal, nunca me percebi que isso pudesse ser algo muito incómodo. Mas nunca reparaste que tira e mete no lugar certo? Não, nunca reparei. Ok? E portanto era tão simples, era só dia a dizer. dia. Não é? Era só dizer: olha, meu amor, em vez de deixar os sapatos aqui, peço por favor para deixares ali. É assim, pronto, fica logo no sítio certo e nós ficamos sem obstáculo aqui no caminho. Essa de eu não consigo chegar a essa parte emocional de oh meu amor. Não. Olha, vais começar a pôr os sapatinhos ali, está bem? Senão, olha, é que se não puseres os sapatos ali, continuas a pôr ali. Has de tropeçar. Não, eu já fiz o contrário que aprendi depois com estratégias feministas. Claro. Que era pôr os sapatos mais à frente para ele tropeçar. Ora bem. Aí a gente está a falar, e aí, pronto, há várias tipologias de comportamento e estamos a Estou a falar da brincar. manipulação. Podemos usar a Exato. manipulação também para influenciar o outro a ter um determinado comportamento. Mas a verdade é que se todos tivéssemos essa preocupação numa comunicação que não ofende e que vai ao encontro das nossas necessidades e que somos claros e objetivos naquilo que nós queremos e naquilo que nós queremos. Precisamos. E há uma coisa muito interessante que é, quando eu digo, vejam só a diferença, quando eu digo assim: Pedro, eu sinto falta do teu abraço quando chegas a casa, ok?
Vejam isso. E vejam o meu não verbal. Eu sinto falta. O que é que eu estou a apelar? À empatia, não é à compaixão. E outra coisa é dizer assim, Pedro, tu chegas a casa e nunca me dás um abraço, pá. Mas porquê? Vejam a O diferença. julgamento, exato. Mesmo a tua expressão. Julgamento acusatório e mesmo a todos os níveis. Exatamente. A Faz todos os toda a níveis. diferença. A reação do Pedro será muito distinta conforme o cenário 1 ou o cenário 2. A reação é completamente Nota-se, distinta. mesmo acho que nós notamos quando tu estás a verbalizar, não é? E estás a pedir, temos, não digo pena, mas temos aquela sensação de, ok, vamos abraçá-la, olha para a carinha dela, não custa nada, não é? Vamos abraçá-la. E quando tu dizes isso com um ar muito mais agressivo, a gente encosta-se na cadeira, não é? No primeiro cenário, o Pedro vai se sentir, olha, tens razão, e devia abraçar-te mais, mas Não sabes, custa nada, não é? nunca foi, não estou habituado ao toque, dá-me algum tempo para isso, mas eu vou começar a fazer isso. Exato. E só te peço paciência, não é? Exato. Só te peço É paciência, chefe. eu vou chegar lá, mas chefe peço para tudo. paciência. E no segundo cenário seria, mas tu nunca te preocupas em saber, mas porque tu nem sequer sabes porque é que eu não consigo fazer isso? Já te preocupaste comigo em saber estas coisas? Já alguma vez vieste falar comigo? Porque e começa-se. Porque não, porque se tu tens que me dar, isto não é uma relação, não é um amor, é Depois isto, o amor nasce é... uma discussão muito grande. E Rapidamente a coisa se descontrola. Rapidamente se sem entra. dúvida nenhuma. E por isso eu digo sempre, é muito importante numa relação... Não sei se entra em discussão, ou no caso do homem e mulher, acontece aquilo que daquele livro que diz que o homem, né, depois se fecha logo, não é? Em que a mulher começa a e ele Pois é, desliga, completamente. caverna e Fica- ok, fica bem a falar e ela fica ainda pior. É complicado. Por isso aí é que a não comunicação, então Não puxando é... a brasa à nossa sardinha mais uma vez, mas eu conheço algumas mulheres, algumas senhoras, casadas e bem casadas, que ficam muito chateadas quando o marido não discute com elas. Diz, senhora, mas devia estar agradecida. Não, porque quer discutir, quer que ele discuta comigo. Devemos conversar, não é discutir. não. Sinto falta que brigas comigo, não é Isso, assim? isso. É, mas no fundo é Eu assim. digo sempre que numa situação dessas, em que alguém está agressivo, alguém tem que ser o adulto. Eu sei que são os dois adultos, mas eu digo sempre, alguém tem que ser o verdade, adulto. mas E é o adulto verdade. é aquele que diz assim, olha, nós não nos estamos a entender. Palavra-chave aqui, lá para casa, é nós, não é? Tu estás muito exaltada. Por isso vamos acabar de falar por aqui. Não, é nós não nos estamos a entender. Eu incluo-me no problema. E quando eu me incluo no problema, é muito mais fácil chegar a uma solução, ok? E eu tenho calma, é a pior coisa que se diz. Não há... Exatamente. Tem calma, Exatamente. Então é mesmo, nós não nos estamos a entender. Nós não nos estamos a entender. Eu sinto que a gente não está no momento certo para continuarmos essa discussão. Vamos fazer o seguinte, nós vamos jantar, ou vamos ali, ou vamos Fazer uma parar atividade agora qualquer? um pouco, refletir um pouco, cada um isoladamente, e depois voltamos a este assunto. Às vezes é importante fazer essa pausa, porque há palavras que são ditas que nunca mais a gente as consegue retirar. Eu costumo dizer que nós somos cristais, e há palavras que partem cristais, e quando se parte um cristal, por mais que se cola, ele nunca mais volta a brilhar da mesma maneira, ele nunca mais fica, e fragiliza-se muitas relações, porque não houve um adulto naquela situação que disse, antes que a gente se ofenda, vamos parar, nós não nos estamos a conseguir fazer entender agora. Ok? O problema, por vezes, é no meio das pseudo-discussões, por vezes dizem-se coisas que nem se pensa, quer dizer, é no intuito é que nem se sente. é de magoar, é no intuito de magoar. E Que quando nem isso é feito com este intuito, quem o diz e esqueceu, mas quem o ouve não. Ah, claro. Boa, Aí é isso complica mesmo, muito, aí é isso que é o mesmo. maior problema, E às vezes vai-se buscar coisas do passado que Ia se dizer isso possa... agora. que é o pior. Vai-se buscar histórias que não foram resolvidas naquela altura e que se metem em cima da E mesa. que se mete em agora. cima da mesa. Porque naquela situação tu foste assim assado. E que Claro, não exato. tem nada a ver para o assunto. Mas Que não é a primeira vez, Mas é- porque isso já aconteceu no exatamente. passado. E até às vezes mesmo situações que o casal decidiu perdoar-se, voltam a estar em causa. Isso fragiliza imenso as relações. E, portanto, quando nós crescemos em idade, temos que crescer em maturidade. E crescer em maturidade é crescer neste nosso desenvolvimento pessoal, é crescer neste amor próprio, nessa inteligência emocional que nos permite ter uma comunicação assertiva, afetiva, que é aquela que traz os maiores benefícios em qualquer interação que a gente tenha, quer seja de romântica, quer não seja... Sim. Não é? Mas já Qualquer foi. interação... Mas o nosso consolo, entre aspas, é que já foi muito pior. As relações já foram muito piores. E os contos contados há muitos anos atrás
eram dantescos, sem dúvida nenhuma. Porque já não se falava, não se falava já tanto, não se falava, mas as discussões eram mais físicas do que verbais. Sim, porque não se Já houve esse tempo. Eu até percebo o que é que o Jorge está a dizer, porque não se falava em emoções. Houve uma altura em que ter-se emoções era como se ter uma fraqueza, sermos mais fracos. Não se podia falar em emoções, era fuga para a frente. Era sem dúvida. E se calhar como não se falava em emoções, eu não sabia expressar o que é que eu sinto, não se expressa o que é que eu sinto, expresso de outra forma, de uma violência física. O que eu estava a pensar há imensa violência hoje em dia. E por isso não acho que seja uma coisa do passado. Acho que agora se sabe mais. Mas não sei se terá mudado assim tanto. A diferença pode ser essa que estavas aí a dizer, não é? Que as pessoas, se calhar, não se permitiam a dizer o âmbito, não se permitiam ao abraço, mas se calhar faziam o jantar. Cuidavam dos filhos, tinham a casa arrumada quando o homem chegava, não é? Tinham os chinelos à porta e ele, por sua vez, fazia qualquer outra coisa, chegava à casa e até ia cuidar da horta e no fundo estava a cuidar da família e havia uma troca de amor implícita, digamos assim, não é? De tentar construir a relação, de tentar fazer com que o casamento funcionasse. Os papéis bem definidos, bem estruturados. Agora, realmente se calhar não havia tanta verbalização. Hoje em dia dá-se ênfase ainda bem à verbalização, eu também aprendi, não é? Mas não quer dizer que muitas vezes em casa verbalizem coisas muito feias. Mas também é sem dúvida, mas eu continuo a pensar que já se deu passos, já se deram passos muito importantes, não é? Porque antes eu creio que nem se conversava. Depois, hoje já se conversa. Sim, mas também às vezes há coisas perversas na comunicação, que é sermos passivo-agressivos, que é uma forma muito subtil de agressividade. Agora tu tens falta de formação. Manipulação através do discurso. Exatamente. Manipulação passivo-agressiva é a mesma coisa. E a agressão verbal. Exatamente. Antigamente a agressão era só física, agora é verbal. E psicológica, daquela mais dura, mais... eu acho que as mulheres sempre souberam fazer muito bem. Do que eu vejo das minhas mais velhas, elas são muito boas a fazer manipulação. Lá está, porque não têm força. Não é? Os homens têm força, dão uma chapada. As mulheres têm que usar a inteligência e a manipulação para resolver as situações. Matam com veneno, não é? Exato, e com cicuta, exatamente. Como é sempre depois dela. Não, mas é verdade, não é? Se eu for ver, eu acho. E depois, como se assisti muito a uma coisa, e digo isto porque os meus pais dizem, não é? E eles são da geração anterior a mim, que há muita violência no namoro. Ou seja, antigamente, se calhar, havia muito mais respeito. Podiam-se verbalizar tanto o amor, mas também não se via... Daniela, mas as barreiras do casamento eram muito mais fechadas. Não eram? Tu agora, tu tens um mundo aberto, ou seja, tu tens uma rede social que te oferece montes de opções. Sim. O teu mundo, o teu universo de conquista, a palavra certa não é conquista, mas o teu universo de sedução, de corte, é muito maior. Se tu antes estavas confinado à tua rede familiar, à tua rede laboral, e era aí que tu interagias e conhecias pessoas, o teu volume a tua oportunidade de desenvolveres, a tua abertura de horizontes, de desenvolveres com outras pessoas, conheceres outras realidades, sentires tentação por outros mundos, por outros sabores, por outras texturas, de quereres conhecer outras coisas, estava muito mais confinada. Hoje, tu tens... A violência no namoro, para mim, está muito ligada ao ciúme. Está muito ligada, são muito jovens, têm muita pouca autoestima e autoconfiança, e o amor próprio ainda não está completamente construído, porque ainda são muito jovens. Então, uma forma de saber que esta pessoa vai ser só para mim é este controle muito apertado. Este controle muito apertado, porque o universo é enorme. O universo é enorme. E a insegurança é que provoca isso. Exato. E a insegurança acaba... de quem controla. A insegurança de quem controla. Ou quem pretende controlar. Também, hoje em dia, a gente vê os miúdos muito novos com conversas e a tentar ter relações e a projetar relações. Eu, sinceramente, não sei. Eu estou com o generation gap, muitas vezes. Porque eu digo... com a tua idade eu estava preocupada em jogar elástico e fui tão feliz eles começam logo, aos 6 anos já a casar e a arranjar namoros e não sei o quê. Coisa, Daniela, e depois eles chegam aos 20 e fazem o quê? Eu sinto isso, eu sinto que o adulto tem muita responsabilidade nisso. Eu acho que o adulto, isto é a minha opinião, atenção,
Eu acho que o adulto pai, mãe, tio, avô, adulto familiar ou não familiar, não deve dizer a uma criança de 5, 6 anos, às vezes com 3, 4 anos, já tens namorado, cá de quem tem namorado no colégio? Ah, tu estás a namorar. Namorar, tem que introduzir esse conceito de namoro. Para quê? Pois hoje, quando chegaram aos 12 e estão com grávidas, choram. Não há essa necessidade, são amigos. Sim. E não há problema nenhum da criança do género feminino ser amiga de crianças do género masculino, de brincar a bola com os meninos, dos meninos brincarem às bonecas. Incentivar a amizade e a relação interpessoal. Incentivar a amizade. Agora, começaste tão recentemente já a falar do namoro, não é? Colocar as crianças já tão recentemente essas questões, ficaste toda bonita. E um beijinho e não sei o quê. Eu acho que isso é importante. Nós também, às vezes, de forma muito prematura, queremos introduzir já questões de relacionamento que as crianças têm que viver e brincar. Cá nada, essas coisas de namoros. É a pressa da sociedade. Que é a pressa da sociedade. Já introduzir esses conceitos neles. Que têm o seu tempo para chegar lá. Tem o teu tempo, não é? Porque as crianças têm que... Eu falo por mim, nós tínhamos que brincar, nos esmurrarmos, que aprendermos a parte social de, ok, aquele não gosta de mim porque eu fiz cara torta, mas era amigo, não é? Ou seja, de tentar construir uma rede social e uma rede de amigos, não é? Porque isto também dá trabalho. Não, temos que perceber e nos adaptarmos uns aos outros, mas é rede, senão passa a ser um para um, não é? Exatamente. Se estamos a tentar pôr que as crianças e os adolescentes namorem, começa logo a ser uma rede de um para um e depois chateiam-se de um para um e chegam aos 30 anos e dizem, eu ainda não conheci nada. Muito bem. E assim terminamos aqui a falar em rede social, em trocas, interações. Vamos nos dar, não é, uns com os outros, vamos utilizar de uma comunicação afetiva e vamos nos respeitar. É a base fundamental de tudo. Até já. Leve a sua empresa mais longe e faça chegar a sua mensagem ao público do canal Azores TV. Agora em Cabo TV Nacional. Olá, sejam bem-vindos de volta. Homem e mulher, maduros na idade e no crescimento pessoal, ambos solteiros, levavam a sua vida com independência e liberdade. Dependiam de si e, por vezes, do tempo que ocupa a agenda. Ele, um espírito aventureiro, um homem que gosta de viajar, de sair com os amigos, de festivais de música e de mar, muito mar. Ela, uma mulher pouco viajada, uma alma de solitude. Deambula entre a leitura e a escrita, é da palavra. Ele e ela encontraram-se no acaso, cruzaram caminhos nas suas caminhadas habituais, ambos em ritmo acelerado e com música a fazer vibrar os sentidos. Ele e ela não foram indiferentes àquele cruzar de olhares. Observaram-se com intensidade, naquela pulsação que grita em silêncio um até já, ou melhor, um quero-te já. À mesma hora e no mesmo trajeto, voltam a cruzar caminho. Param os dois, tiram a música dos ouvidos e prosseguem a caminhada juntos. Vão junto ao mar, aquele infinito que o apaixona, e trocam palavras profundas daquelas que a movem e comovem. Ali sentiram-se um do outro. Continuam a seguir caminho juntos, mas separados. Juntos no amor que os une, mas separados na sede da liberdade que os sacia e na consciência que cada um deles é único na sua forma de estar e de ser. E assim, são namorados e optaram por viver separados. Cada um vive na sua casa, mas moram um no outro. Muito bem, vamos começar pelo Dário. Então, a frase que escolhi são namorados e optaram por viver separados. Cada um vive na sua casa, mas moram um no outro. Desde o início, isto é um pequeno à parte, desde o início deste programa coloca à prova a existência de paradigmas e preconceitos da sociedade em geral. Sei que a ideia é apresentá-los e romper ou entender como é possível. Contudo, existem ideias que para mim podem ser mais difíceis de aceitar e sem dúvida alguma que este texto foi uma delas. O que para mim antes era normal passou a ser raro
Os namorados, os casados, a família, pai, mãe e filhos. O que atualmente é habitual e que se calhar é mais difícil de eu aceitar, são pais separados, são famílias reconstruídas, são monoparentais, são pais solteiros, são mães solteiras, é a diferenciação de género, já não há o masculino e o feminino. Conclusão, na interpretação do texto. Ela nunca se vai sentir bem nas saídas e nas viagens dele, assim como ele não vai querer sossegar em casa com um livro e com um chá. Vão se juntar e vão se adaptar um ao outro, ou vão se separar para sempre. A hipótese é de um mudar à semelhança do outro. Isto é a conclusão que eu tiro. Tu no fim tendes a aproximá-los. Pois, eu acho que o que persiste aqui é o amor construído entre ambos. E, de certa forma, uma parte vai ter que ceder à outra. Ou não. Ou ambas as partes. Ou não. Ou ela vai querer ir com ele viajar, ou ele vai querer experimentar um tipo de chá diferente. Eu não faço. Pronto. Mas não sei. Mas Tem que haver cedência. Tem que haver amor, mas tem que haver cedência. lá está, realmente esse conto é difícil para ti. É. Porque eu achei piada, porque tu disseste tudo, mas no fim tu juntaste-os. Não faz sentido se estiverem juntos. Ou seja, vida paralela. Não dá. Não. Acho que não. Existe cada vez mais essa tipologia de... Sim, chama-se living apart together. Falámos nisso no último programa e eu fui para casa a pensar na tua conversa. Exatamente, chama-se lá. Lá está, Living eu não apart together. conseguia fazer E eu isso. disse que ia escrever para trazer para aqui, para a gente discutir mesmo assim a quente este assunto. E a verdade é que há cada vez mais casais a serem apologistas desta forma de ver e de estar. Falámos aqui também nessa altura que se calhar há casais, o que dificulta mais essas opções é realmente a vida, a questão económica, porque são duas despesas, são duas casas, não é? O que a gente está a falar são pessoas que vivem financeiramente independentes uma da outra, que gerem as suas despesas, cada um de forma independente, e que estão juntos quando estão juntos, um decide passar a noite à casa do outro, o outro vai passar a noite à casa do outro, fazem uma outra viagem juntos, vão almoçar juntos quando apetece, fazem uma caminhada juntos, podem estar... Se me contassem isso relativamente a um determinado casal, eu dizia, não vai durar muito. Por exemplo, eu fiz isso. Juntar, isso aconteceu no início da minha relação, Pronto, mas lá está, por uma questão financeira, depois juntamos na mesma casa. Então, deixa-me dizer, também vi o namoro 2 anos separado, eu numa ilha e ela noutra. Claro. E deu certo. Mas não era para o resto da vida assim. Claro. Pronto. E há casais que só veem a longevidade da relação nesta forma de viver. E é interessante que nós temos aqui na terceira casais que estão juntos há décadas a viver nesse sistema, cada um na sua... Eu conheci no Faial um casal assim, que vivia... Foi o primeiro e lembro-me que aquilo fazia um bocado de confusão, mas realmente eles viveram sempre assim e foram um apoio. Conheço outro agora que também vive assim, pessoas, lá está, mais maduras e que são muito felizes assim. Eles fazem praticamente, era como se nós namorávamos, praticamente tudo juntos. A diferença é que chegam à noite e cada um tem agora, o seu por norma espaço. tem o seu espaço. Agora vou dar 2 exemplos de 2 relações que duraram uma década. Assim, comigo não ia resultar. Decidiram assinar um papel e não durou 6 meses. Mas é isso, quando se mudam e vivem juntos. E eu conheço uma história, conheço uma situação em que um casal que já vivia junto há muito tempo, há muitos anos, começaram a se incompatibilizar, separaram-se, cada um foi viver para a sua casa, casas muito próximas, porque eles tinham assim uma propriedade grande com várias casas, um ficou numa casa, outro foi viver para a outra, e agora estão-se a dar melhor do que nunca, portanto estão a fazer o living apart together. Cada um vive na sua casa, mas passam as noites juntos. Mas cada um passa o dia na sua casa, e depois só se visitam. Pronto, visitam-se para a conjugalidade, para... Isso pode fazer sentido, por exemplo, nas ilhas, em que as pessoas, ilhas mais pequenas e sítios... Ilhas, quem diz ilhas, diz sítios no continente ou qualquer sítio que sejam mais pequenos, em que as pessoas acabam por estar muito tempo, estão um pequeno almoço, almoçam, lancham, estão sempre muito tempo juntos. E depois, à altura, se calhar precisam do seu espaço. E a forma de conseguirem o seu espaço é um bocadinho isso, não é? Não sei, eu também pessoalmente não acho que conseguia, mas eu comecei, por exemplo, se posso continuar, eu pus adorei. A primeira coisa que eu escrevi foi adorei. Porque não há regras para o amor e para estarem dois. É só isso que eu defendo, é assim, desde que as pessoas sejam felizes. Sim, é bom. Não há regras, ou seja, se eles são felizes e verdadeiramente felizes, não é tão assim porque ele quer, porque
porque acontece às vezes isso, ou porque ela quer, e o outro cede à vontade, não é? Mas se os dois querem, se os dois são felizes assim, numa relação assim, por que não? Eu costumo dizer, desde que as pessoas sejam felizes e não me chateiem, está tudo bem. Eu pus até, depois sempre são felizes nesta união amorosa que se vive de separação de habitação, só, é porque ambos são maduros e sabem o que querem. Ambos se respeitam e confiam. Eles amam-se. No fim, eles amam-se. E são seguros de si mesmos. Exato. Ou seja, por isso eles te confiam no outro, respeitam-se. Se tu fores ver, a nível de sentimentos, eles têm tudo o que é preciso. Só não vivem juntos. Agora, há muita forma de fazer esta separação. Às vezes não é preciso ser efetivamente a habitação, não é? Pode-se fazer de outras maneiras, não é? Eu também conheço casais que às vezes ela vai passar o fim de semana com as amigas ou ele vai passar o fim de semana com os amigos e para eles isso é normal. Que vivem juntos, mas depois têm os seus momentos que precisam Tem de estar vários momentos separados com os amigos de cada um. É uma outra forma de viver a conjugalidade. E que vivem muito bem. Eu vou puxar isso para mim outra vez. Puxa. Recentemente fiz uma viagem a Lisboa com a família, estivemos num apartamento que era pouco maior que este estúdio e eu olhei para a Natasha olhou para mim e eu assim, a gente não conseguia viver aqui. Claro. Porque se a gente precisar de nosso espaço, para onde é que a gente vai? Mas há muita gente que, infelizmente, por condições económicas, vivem em apartamentos minúsculos. E quando há a necessidade do meu próprio espaço, eles não têm para onde ir. E, por exemplo, quando procurámos casa foi assim, que era uma casa que seja relativamente grande, para que cada um possa estar na sua ponta sem se ver. Pronto, com quintal. Falámos nisso no texto anterior, que é o marido chegava à casa e em vez de estar a discutir com a mulher, vai para a horta. Exato. Toma conta da família na mesma. Não, mas é isso. Agora, se for um apartamento, nada. Ainda para mais, a modernice agora é a cozinha ligada à sala. Se o homem for para a sala, a mulher vai estar na cozinha a mandar habitantes da mesma maneira. Atenção, não é o contrário. Pronto. Exato. Está tudo em aberto. Epá. Sim, não sei se até ao fim do programa vocês me vão convencer, mas não. Não é, ninguém acho que ninguém te quer convencer. A intenção nunca será essa. A intenção é debater os assuntos e não converter ninguém. Aliás, eu próprio digo, do que eu me conheço, não vou dizer que não faria, porque eu sempre digo que não faço, isto acontece, é karma. Eu sou, não sei como é que são as outras coisas, mas eu tenho karma. Mas eu acho difícil gostar deste tipo de relação, vá. Eu preciso de sentir às 10 da noite os pezinhos no sofá, com a mantinha. Eu preciso de sentir o chazinho quente. Ou seja, eu preciso desses mimos e de sentir a pessoa próxima. Ok, a pessoa ressona, que acho que é pior, eu costumo dizer que a parte pior do dia é eu dormir, porque não é? Um ressona, o outro ressona e como eu durmo mal, isto não é nada bom. Mas a verdade é que eu durmo um sono mais profundo, por exemplo, com a pessoa que eu amo ao lado. E depois a pessoa que eu amo, não é qualquer pessoa. Até podem viver em casas separadas, mas nas noites mais frias vão passar as noites, cada vez mais noites juntos e vão perceber que não faz sentido estar cada um na sua casa, cada um com as suas despesas. Mas tu estás a querer impor a tua ideia. Podemos até brigar, mas quando chegar a hora de atenção, eu agora vou fazer outro levantamento, que é a pessoa até pode sentir a necessidade de estar com aquela pessoa juntos mas separados, mas o que viveu ao longo do seu passado, todas as outras relações deram-lhe esse know-how de agora o que quero para a minha vida é isto. Se concordas e quiseres também, Exato, é isso. Exatamente. Porque a pessoa que não tiver muito background, a pessoa que não tiver, no meu caso específico, a pessoa que não tiver muito background não quer nada disso para a sua vida. Mas, sim. Eu acho que é isso. Por isso que eu também dizia, tem que ser uma coisa a dois e que os dois queiram. Não pode ser uma coisa imposta por um. Exatamente. Não é? Porque também há muitos uns que querem impor isso por outros motivos. Também depois há pessoas que já passaram muito tempo a viver sozinhas e que criam os seus hábitos e tem tudo muito... Há outras que até podem estar há tanto tempo sozinhas, mas que têm formas de ser e de estar diferentes. E a maior parte dos conflitos dos casais surge porque coabitam. Porque um deixou a tampa da sanita aberta, deixou os sapatos no corredor, não lavou a louça depois do jantar, porque criticou não sei o quê, porque tem o volume da televisão muito alto, porque um gosta de ter televisão no quarto, o outro não gosta de ter televisão no quarto. E às vezes são nessas pequenas coisas da coabitação
que surgem conflitos. Então, se cada um viver à sua maneira, na sua forma de ser e estar, na sua casa, e depois só se encontram, vão todos os dias têm aquele encontro de agora vou ter com ele ou vou ter com ela, ou independentemente pode ser só para almoçar, ou para jantar. Vamos almoçar, vamos jantar, vamos fazer agora uma caminhada. Olha, hoje ele vai dormir cá ou vou dormir lá. Isto são momentos depois muito especiais. É quase como um namoro que nunca acaba, Exato. não é? E em que cada um se expressa e consegue viver a sua vivência de forma genuína e inteira, sem esta necessidade de fortes cedências, que muitas vezes há na conjugalidade cedências que fazemos, mas que não são... que podem nos deixar alguma mágoa também depois, Sim. não é? Acaba por ser, se nós formos pensarmos de uma forma aberta, digamos assim, até acaba por ser mais simples do ponto de vista funcional, que é isso que estás a dizer, ou seja, os dois continuam a manter a sua individualidade e a amar-se, não é? Pronto. Agora, obviamente que nós culturalmente, e porque, lá está, porque gostamos também de ter outra pessoa próxima, porque tem a ver também depois com o gosto, e nós eu e o Dário, pelo menos, que a gente ainda não viu aqui o nosso Jorge, mas eu deduzo que sim, que ele vai casar, gostamos de sentir outra pessoa em casa, pelo menos nesta fase da nossa vida, não é? Acho que só se começa a conhecer a pessoa verdadeiramente quando se vive, e costumo dizer, 24 sobre 7. Claro. Pronto, porque conhecemos os hábitos e Somos o lado lunar que a gente já falou aqui. isso mesmo. Os vícios e as manias e a forma de viver numa casa ajuda a uma relação a conhecer-se melhor, sem dúvida. Claro. Na outra tu consegues sempre manter a paixão, por isso mesmo, porque não precisa... E até podes proteger o outro do lado lunar. Estou a falar, por Exato. exemplo, nós mulheres que temos as questões da tensão pré-menstrual e às vezes eu digo mesmo, eu estou que eu não me sofro, então o ideal é fujam. Exato, mas é mesmo verdade. Fujam. Muito bem, Jorge. Mas no fundo foi aquilo que eu tinha dito há bocado, é talvez dos contos com o qual eu mais me identifico, não por ter vivido alguma vez o meu Living Apart Together. Okay. Não será bem dentro do conceito, mas sim é o viver-se junto, que é quase poderei, quem sabe até criar um novo conceito, que é o viver-se junto, vivendo-se separado, fazendo o que se dê na real gana, entre aspas, sem termos que nos preocupar no sentido do conceito do julgamento. Vivermos juntos sempre, na mesma residência, não é? Mas termos as nossas próprias vidas. E depois o vivermos uma vida centrada em nós próprios, sem cobranças nem julgamentos, como dizia há pouco. Cada vez mais tudo se direciona neste sentido. A vida mostra-se rápida demais para que nos possamos perder como mesquinhizes, e até ponho aqui religiões esquartejantes. A vida deverá ser vivida consoante o desejo de cada um. Não cheguei ao conceito do living apart together, mas sim do viver-se no mesmo espaço, mas com espaço suficiente para nós próprios. Sim. Isso para mim é que é o fundamental. Às vezes o que acontece na conjugalidade é realmente não sentirmos essa liberdade, não é? Tudo muito condicionado, não há... Tudo. Ou seja, acabamos por perder alguma espontaneidade. O amigo convida, olha, vamos jantar, as amigas, olha, vamos passar um fim de semana fora. E então, epá, não sei, tenho que falar primeiro, porque tenho que ter lá em casa, tenho que não sei o quê. E outra coisa é, bora. E depois é só chegar a casa e comunicar. E dizer, olha, combinei com as minhas amigas, vamos passar o fim de semana a determinado sítio. Mas há casais que não conseguem fazer isso e que o outro considera uma falta de respeito teres tomado uma decisão sem me consultar. Exato. E o que tu estás a dizer, Jorge, é tu vives uma conjugalidade livre, tu podes dizer sim, vou, bora. Claro. Exato. Sem consultar, tu vais comunicar, como é óbvio. Claro, evidente, claro. Vais comunicar, como é óbvio. Vou ser a Dária. Vais ser a Dária? Vá lá. Porque tu falas em conjugalidade e ao mesmo tempo, por causa da questão da decisão, eu não estou a falar em ir ou não ir, estou a falar da decisão de ser tomada no singular. E isso, por exemplo, a mim faz-me confusão. Porque eu sou uma pessoa de partilha, não é? E eu até posso decidir, sei lá, vir aqui ao programa, fazer coisas, mas eu pergunto sempre ao meu marido o que é que ele acha, se ele se sente confortável com a decisão antes de a tomar.
Nem que seja uma mudança de emprego ou aceitar um emprego. E é meu. Não é? Mas, como eu sei que, por exemplo, este emprego, até o atual, mas este ou aquele emprego vai ter determinadas características que vão mudar as rotinas de casa, ou seja, inevitavelmente, obrigada, vão afetá-lo, eu gosto sempre que ele seja parte da decisão. Por exemplo, eu se decidisse o fim de semana com as minhas amigas, ele tinha que ficar em casa com os cães. Ou então nós tínhamos que pagar o hotel dos cães. Por isso, as minhas decisões têm consequências no casal. Por isso, nesses casos, eu prefiro falar com ele e dizer, olha, o que é que tu achas de este fim de semana? Nunca aconteceu, mas poderia acontecer. É melhor se calhar não lhe dar ideias, não é? Mas vou com as minhas amigas e depois daqui a... E isto ser rotina, ok. Umas vezes que eu estou com os cães e com os gatos, outras vezes fico eu. Mas isso é conjugalidade para mim, não é? Não é decisão singular do eu vou e dou o recado. Não, é... Eu vou e comunico, não é? Exato. É a comunicação do trabalho em equipa, sem dúvida. Exato. Eu falo por mim, sou uma pessoa muito esquecida. Se alguém me pede alguma coisa e me pergunta e digo, mas podes? Pá, deixa-me ver se tem alguma coisa marcada. Porque ela lembra-se daquelas coisas todas mais da agenda. Tenho logo em casa que é assim, deixa-me ver com a minha mulher. Mas é verdade. E lá vais pedir autorização? Não vou pedir. Vou saber se tem alguma coisa nesse dia. É essa hora. Exatamente. Porque já aconteceu haver 2 eventos à mesma hora e a gente tem que se dividir. Um vai a um e o outro vai ao outro. E somos um casal. Ou vamos um bocadinho a um e depois vamos um bocadinho ao outro. E até podem ir cada um, lá está, cada um a um evento. A um mas evento, falam sim. os dois e não foi porque... Exatamente. Mas há muito o julgamento do outro lado da sociedade que diz, se vais falar com o outro é porque vais-me pedir autorização se podes ir. Não, eu tenho que saber se tem alguma coisa para aquele dia e para aquela hora. Porquê é que estás aqui sozinho, não é? Exatamente. A questão da sim, ainda tem Onde é que anda a tua mulher? O problema é que Estás aqui sozinho. às vezes, em alguns casais, é mesmo preciso pedir autorização. Isso é que é o problema. Pois. E é que se for a mulher a ir todo. perguntar ao homem, é mais do que natural. Se for o homem a ir perguntar à mulher, coitadinho. E às vezes os amigos não largam na mão. Mas quem é que veste as calças lá em casa, não é? Exatamente. Essa Esse machismo é que também mina um bocadinho, não é? Exatamente. Como é que a tua mulher vai agora viajar com as amigas e é assim, não? E deixa-te sozinha tomar conta dos filhos. Ainda há muito também. Sim, já senti isso na pele aqui na ilha, que é, por exemplo, ir almoçar com um amigo e quis o karma que tivessem no restaurante alguns dos nossos melhores amigos. E eu pensei, bem, claro que eu rimo, eu sei muito bem, o meu marido sabia, estava tudo... Não sei, nem quero saber. Mas senti, quando olhei para a cara das pessoas, senti o desconforto das pessoas. Julgamento, o pensamento do julgamento. E também já me aconteceu estar naqueles dias lunares e ir jantar sozinha. Mas é logo. E também, toda a gente que não está habituada a ver os dois, ficou toda a gente assim, está tudo bem, está tudo ótimo. Não podemos, e o problema maior... Melhor assim. O problema maior não é aquilo que eles pensam, é aquilo que nós estamos a pensar que eles possam pensar que é o pior. Mas eu estou aqui, não estou a fazer nada, só estou a comer. Mas quem é que te disse que não estavas só a comer, não é? É o nosso próprio julgamento em relação aos... Mas no fundo é assim, começa-se logo a pensar, então, mal a gente chega a casa, olha-se para o marido, no teu caso. E se ele, por qualquer razão, te olhar com uma cara diferente, vais logo pensar, se calhar foi fulano que foi dizer. Quer dizer, não são coisas... Portanto, são aqueles preconceitos que nós temos de nós próprios, da sociedade em si. Depois da sociedade em si, quem é a sociedade? É o nosso companheiro, é os outros que estão à nossa volta, somos todos. Colocarmos sempre numa posição de querer cumprir as expectativas dos outros, Exatamente. não é? Colocamos sempre nessa posição muito vulnerável de queremos estar sempre, não é? Naquilo que a sociedade dita como norma. E fugir dessa norma, nós, quando fugimos dessa norma, achamos sempre que os holofotes podem vir para cima de nós. Vais-me desculpar, mas eu tenho que contar essa. Eu tenho uma amiga que a gente já não falo com ela há muito tempo, ela também é poetisa. Outro dia mandou-me uma mensagem assim: Jorge, o que é que se passa contigo? Tu pões montes de fotografias a comer com os teus amigos e eu nunca vejo a tua mulher. E fiquei assim e disse: olha, não estou a entender. Não falo o nome porque eu não quero que ela depois se sinta mal. E eu disse: não estou a entender a tua conversa. E ela disse: é que eu vejo sempre montes de fotografias tuas, mas nunca te vejo com a tua mulher, o que é que se passa? Disse: pois tu estás a ver aquilo que te interessa.
porque aquilo que te interessa para fazer o julgamento estás a ver. Porque, caso contrário, ias aos álbuns e tens lá as fotografias minhas, com a minha mulher, com a minha família, com todos eles. Mas a tua preocupação foi veres eu agora e foi veres as fotos que tu entendias que devias ver. Portanto, Mais uma vez, Jorge, mais uma vez vou só pegar noutra questão aqui. E até, poderia ser, no teu caso, a tua mulher não quer aparecer nas fotografias. Claro, e é exato. legítimo. Exato, e era legítimo que assim fosse. E é legítimo. O meu marido não Tu gosta. gostas de publicar, publica, mas ainda quer aparecer nas tuas fotografias. Claro, exatamente. E era legítimo, é uma questão de respeito. Mas até as pessoas publica têm e tudo, muito... mas é. Nós somos voyeuristas por natureza. E voyeuristas Sem têm mesmo que dúvida. querer saber da vida dos É, outros. acima E de é por tudo. isso que os reality shows são Dão o super que dá, famosos. dão o que dá, claro. Tem o sucesso que tem, porque as pessoas gostam de saber sobre a vida dos Ainda- outros. E estava-lhe a dar uma coceira enorme, não é? Estava a dar uma coceira enorme Uma pelo facto coceira de depois... enorme, como é que é possível? E não é? voltaste mesmo em questão aos programas e agora vê-se, por exemplo, outro dia houve um dos concorrentes que não interessa que apanhou a sanção, que foi nomeado para votação direta. Há 2 dias houve um qualquer que cuspiu no outro. Ai, que nos... Mas a sanção foi precisamente a mesma. O que é que eles estão a tentar transmitir aos outros? Que a sanção devia ser simplesmente, meu amigo, faça o favor de se ir embora. Mas eles estão implicitamente a dar a possibilidade de toda a gente cuspir nos outros. Cuspir no... Eu digo cuspir, é outro que serve só como tempo. Ele... dão-lhe a possibilidade de eles fazerem isso e muito mais. E depois o problema subsiste sempre no mesmo. Isto é que dá e as pessoas identificam-se com isso. Não é com o que é o real, mas sim com aquilo que eles querem que seja. Que vende, o que dá É o que visualização. vendem, é E isso. é tão interessante como todos os reality shows experiencialmente têm imensas As pessoas visualizações. têm vidas também um bocadinho vazias nesta agitação, não? Tem. E por isso depois querem ver como é que é a vida dos outros. Exatamente. Mas muitas vezes há reality shows que a vida que mostram não é a vida real. E Claro. depois, mais uma vez, Aquilo é Claro. tudo ensinado, não é? não é? Mas- Quer dizer, para me dizer, não é assim, claro. eu tô- O mal é quem vê. E estou-me a os lembrar, por programas. exemplo, da Georgina, da sim. mulher do. Eu nunca assisti. Eu já vi Mas tudo. imagino. Já assististe? Já Já. nunca assisti. Mas imagino que aquilo seja mesmo mostrar só o lado bonito da vivência de uma vida. De quem Claro. tem posses, de quem Mas tem. por acaso no Eu primeiro assisti, eu assisti não, aos dois, que eu então eu gosto Aham. de estar informada com estas coisas É, todas eu e nunca gosto muito de assisti. arejar a minha cabeça ao fim do dia com coisas pirosas. Aham. Ok. Pronto. É a minha forma, cada um tem a sua meditação. Claro. É sua Eu ia ver coisas terapia. pirosas. É, cada um tem a sua É, terapia. E vi, aliás, vi o primeiro, por curiosidade, e o segundo depois falaram-me eu vi. E uma coisa que eu achei piada, lá está, o meu julgamento daquilo tudo, é que ela deve ser uma pessoa muito sozinha. Por exemplo, ou seja, porque, claro que ela só mostra o bonito e o belo. Só mostra o glamour, não é? Porque é não como é? nós no Facebook e nos LinkedIn, a gente só mostra o bom, não vai pôr lá o mau. Não é? Ninguém gosta de mostrar os seus lados maus. Sou lindo, sou loiro, Mas eu tenho olhos fiquei com a azuis e 20 sensação, anos. até porque basta pensar que ele é um jogador de elite, que ela realmente vive muito com os filhos e nas coisas dela, rodeada provavelmente de montes de damas e de empregadas, mas tendo em conta a rotina dele e também da casa deles e que a casa deles tem outra casa, esses pequenos pormenores, Rodeada de gente, eu mas sempre achei sozinha. que Sim. a relação deles, ou seja, ok, ela deve chegar à noite e dar-lhe o abraço, não é? E recebê-lo, e acho que, porque me parece, neste segundo programa até fica com a ideia que se calhar a coisa até já está melhor, já estão mais juntos, mas no primeiro tinha a mesma sensação que eles até viviam separados, que faziam essa conjugalidade que ele vivia numa outra casa. Dentro do Muito terreno. bem. Antes de terminarmos Por isso- e antes do poema de Jorge, vou só aqui Catarina Mexia, que é terapeuta de casal, diz o seguinte: a escolha de estar junto mas separados põe, como em tudo nesta vida, prós e contras, sendo por isso uma escolha única e particular de quem está envolvido na decisão. Assegura que viver separado, mantendo uma relação de compromisso, tem inúmeras vantagens. As mais referidas, por quase todos os estudos, relacionam-se com a preservação da independência e da autonomia. Por outro lado, das situações que ela conhece, favorece largamente o não aparecimento daquilo a que muitos de nós designamos de rotina. A não convivência permanente, a não partilha do mesmo espaço em regime de exclusividade, tem um sabor de necessidade, de conquista, de novidade, que contrasta com o ter o outro por adquirido.
Relembra que a deslocação à casa do outro é quase um processo de cerimónia, que envolve toda uma preparação que não é compatível com o desleixo ou o descuido que muitas vezes vemos acontecer numa relação em que o outro simplesmente está ali. Ok? Essas são algumas das vantagens que essa terapeuta de casal aponta nessa tipologia de vivência. Muito bem, e agora vamos ouvir aqui. O poema que eu fiz tem a ver mais com o primeiro cômplice, independentemente do facto da ordem em que eles foram postos. Amei-te como jamais ousei pensar ser possível amar alguém. Amei-te com toda a plenitude do meu coração, numa entrega constante, despido de tudo, somente coberto pelo sentimento que te tinha. Perdidamente te amei e me dei, nem mesmo pensei se querias esta minha forma de amar-te, assim, loucamente. Incorrespondido me senti, magoado, triste, resolvi, parti. E ora me questiono se não terei entendido, por isso tenha sido a razão de ter partido cedo demais. Muito bem. Ótimo. Sim. E a gente fala aqui tanto em amor e é tão engraçado que é mesmo dos conceitos mais difíceis de se definir. Não é? Porque é muito pessoal, não é? Não é? É muito a forma pessoal, de amar. É muito pessoal. E mesmo a forma como o sentimos cá dentro, não é? Porque amar também tem características físicas nossas, não é? Nós amamos o outro, mas amamos com o corpo reage, não é? Não existem duas maneiras iguais de amar. Exatamente. Todos nós somos diferentes. Esta é que é a base de tudo. Claro. Ninguém ama ninguém igualmente. Quando a gente se dá-se sempre na medida daquilo que nós amamos. Exatamente. E quando o outro dá, por vezes o problema é sempre o mesmo. É nós damos-nos sempre mais do que os outros. Não é certo, não é verdade. A nossa maneira de nos darmos é que nos damos num todo. E quando recebemos não sentimos que é num todo, mas quem o dá também num todo é. Mas aí encaixa muito bem o que o Dário disse no primeiro conto, que é dar sem receber nada em troca. Claro, sem estar à espera de receber em troca. Mas o problema porque há pessoas que são muito mais generosas na sua entrega e se reconhecem em si essas características, porque há pessoas que têm mesmo esse perfil de cuidador, essas características deste colo, deste abraço. Há pessoas que são mesmo abraçam, colo. E se elas são este perfil de pessoa, é natural que elas se entreguem muito mais do que aquilo que vão receber. E aí sim. É saber reconhecer no saber outro reconhecer que... o tipo de amor que eu estou a receber. Mas é Exatamente. isso só que gostava de dizer e eu passei por isso, é saber reconhecer como é que o outro dá. Pode não dar, pode não saber expressar por palavras, mas pode fazer o jantar. Exatamente. Os gestos. Por gestos, não é? Eu aprendi isso na minha vida. E é por isso que ainda estou casada há 10 anos. Muito bem. Aprendizagem. Bem, e com essas palavras lindíssimas de amor, nós terminamos aqui o nosso Janelas de Conto de hoje. Por favor, amem-se uns aos outros, mas acima de tudo, amem-se a vocês mesmos. Até para a semana. Tchau.